A origem dos conflitos entre Israel e Palestina é muito mais antiga do que se pode imaginar. Mas a tensão, assim como conhecemos nos dias de hoje, foi acirrada no século XX e está diretamente relacionada à disputa de território. Entenda as origens deste conflito aqui neste vídeo. Mas antes, inscreva-se no canal para descobrir muitos outros fatos da história mundial. A tensão entre Israel e Palestina não é de agora e perdura há muitos anos. Vamos voltar um pouco no tempo. Desde o fim do Império Romano, os judeus sofrem com o deslocamento sob pressão na região do norte da África e pela Europa. Porém, mais precisamente no século XIX, com o surgimento de ondas de nacionalismos no continente europeu, alguns judeus se uniram em torno das ideias do húngaro Theodor Herzl sobre o movimento sionista, que defendia a terra de Israel e Palestina, a região entre o Rio Jordão e Mar Mediterrâneo, como o lar para os judeus. Mas até o fim da Primeira Guerra Mundial, em 1914, a região da Palestina estava sob domínio do Império Otomano. A administração do local passou pelas mãos da Inglaterra em 1917 e calcula-se que até o fim de 1946, a Palestina foi habitada por cerca de 1,2 milhões de árabes e 608 mil judeus. Com o fim da Segunda Grande Guerra, em 1945, e do terrível episódio vivido por milhões de judeus mortos pelo Holocausto, a pressão para a criação do Estado judeu aumentou. Entre 1948 e 1949, com a ajuda norte-americana, a região foi dividida em 3 partes: Estado de Israel, Cisjordânia e Faixa de Gaza, onde o repasse de 55% do território estava destinado aos judeus e 44% permanecia com os palestinos. Com exceção apenas das cidades de Jerusalém e Belém, que seriam territórios neutros devido à sua importância para judeus, muçulmanos e cristãos. No entanto, os árabes não aceitaram essa divisão. Mesmo assim, no dia 14 de maio de 1948, foi fundada Israel. E em resposta, Egito, Síria, Jordânia e Iraque invadiram Israel, dando início à Guerra Árabe-Israelense, que terminou apenas em 1949. Como resultado deste conflito, houve a expulsão de 750 mil palestinos, e Israel aumentou 50% do seu território, indicado pela ONU, ocupando 78% da área que estava destinada à Palestina. Anos mais tarde, veio a resposta árabe a respeito disso. O Egito disputou o Canal de Suez com Israel em 1956 e ganhou o direito de explorar o local por determinação da ONU. A OLP, Organização para a Libertação da Palestina, foi fundada em 1959, mas foi reconhecida pela ONU 15 anos depois. Então, um novo embate estava por vir. Estoura, em 1967, a Guerra dos 6 Dias. E Israel ocupa a faixa de Gaza, a península do Sinai, a Cisjordânia e as colinas de Golã, na Síria. 500 mil de palestinos fogem e o Conselho de Segurança da ONU aprova a Resolução 242, que torna inadmissível a aquisição de territórios pela força e também assegura o direito de todos os estados da região coexistirem pacificamente. Mas não acabou por aí. Isso porque, na tentativa de recuperar o território ocupado, em 1973 os países árabes reagem através de uma batalha de 20 dias que ficou conhecida como Guerra de Yom Kippur, um dia sagrado para os judeus. E só em 1979 que Israel devolveu ao Egito a Península do Sinai, com a assinatura de um acordo de paz. Acordo este que trouxe paz por alguns anos somente. É importante lembrar que Jerusalém é um local de suma importância para judeus e muçulmanos que continuaram coexistindo. Embora o acordo trouxe alguns anos de trégua, a tensão entre judeus e árabes continuaria no século XXI. Em 2002, o governo israelense construiu um muro na Cisjordânia, na justificativa de se proteger de ataques palestinos. Mas o muro também separou as comunidades locais das áreas onde há agricultura. E este projeto permaneceu, mesmo sob críticas.
A disputa territorial e o clima de revanchismo nunca deixaram a fronteira entre os dois povos. E em 2014, a Autoridade Palestina e o movimento de resistência Hamas constituíram um segundo governo em Gaza e na Cisjordânia. Com isso, somado à morte de alguns civis, os ataques foram iniciados, sendo considerada até o momento a mais violenta ofensiva de Israel. Foram 53 dias de conflito e mais de 2.000 palestinos morreram. O fim só chegou após um cessar-fogo mediado pelo Egito. Mas a disputa pelo reconhecimento do Estado palestino e a contestação do Estado israelense por parte dos árabes não havia cessado. Em menos de 10 anos, outro episódio iria abalar a região. No dia 7 de outubro de 2023, quase 50 anos depois da Guerra de Yom Kippur, Israel sofreu ataques terroristas feitos pelo grupo Hamas. Ataques através de invasão militar e o lançamento de 3.000 foguetes contra Israel. A nação judia respondeu aos ataques, dando início a uma guerra sangrenta. E até o momento da publicação deste vídeo, acordos de paz não foram definidos. Enquanto isso, uma grande movimentação da comunidade internacional questiona o discorrer da situação. Estas são as origens do conflito entre Israel e Palestina. Entenda mais sobre outros conflitos globais através desses vídeos. Ficamos por aqui. Tchau!